todos. Deus abençoe vocês. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Quero agradecê-los mais uma vez por virem aqui nessa bonita manhã gaúcha para este local, para nós termos este tempo juntos, de meditação na Palavra de Deus. Este é um privilégio muito grande da graça de Deus, nós podermos abrir a Escritura dele, meditar nela, aprender dela e ter esta convicção, esta fé mesmo, que Deus, pelo seu Santo Espírito, fala a todos nós por meio das Escrituras. Se ele já usou até mesmo um jumento para falar com as pessoas, então eu penso que ele pode usar este servo que aqui está para falar a Escritura aos irmãos. Mas antes disso, eu quero fazer a indicação de 2 livros aqui a vocês. Eu entendi que o Davidson vai dar de presente esses livros depois a vocês que aqui estão. Então, o primeiro que eu quero indicar é para cumprir a promessa que Davidson fez de que indicaria livros para mulheres. Apesar de que, afinal de contas, este livro também é um livro de grande utilidade para os nossos irmãos, para os homens. Ele fala de 8 mulheres de fé, ou 8 mulheres da Reforma. E nós temos aqui breves biografias de mulheres que Deus usou na história da igreja para o bem da igreja. Irmãs cujas vidas, história de vida, trajetória, ministério, testemunho, foram abençoadores no seu próprio tempo e para nós hoje também. Exemplos que todos nós podemos seguir, homens e mulheres. Nós somos encorajados pela vida dessas irmãs aqui nesse livro. A coragem de algumas delas, a devoção de algumas delas, a determinação de algumas delas, o sacrifício que algumas dessas irmãs fizeram em prol de sua própria fé, pelo bem da igreja, das pessoas ali que estavam no seu círculo de convivência. Então nós fomos informados aqui, e lembrando um pouco do que nosso irmão Alexandre Sacha pregou ontem, nós temos aqui no testemunho de fé dessas irmãs aquela mesma mensagem que foi transformadora na vida do apóstolo Paulo e que atravessou, cortou aí os anos e os séculos da história, transformando vidas. Nós temos aqui o exemplo de algumas vidas transformadas por esta mensagem do Evangelho e que encoraja a todos nós. Eu quero recomendar este livro aos irmãos, às irmãs especialmente, porque nós podemos aprender do exemplo dessas mulheres de fé. E outro livro que quero recomendar é este aqui, Simplesmente Crente por uma Vida Cristã Comum, de Dr. Michael Horton. Este autor é alguém que admiro imensamente, um mestre da igreja de nossos dias, norte-americano, um teólogo sistemático, que escreveu muitos bons livros doutrinais e teológicos, mas que também tem dedicado os seus talentos no pensamento da fé evangélica para livros assim de caráter mais devocional e de instrução básica para a vida cristã. E este livro particularmente, ele vai destacar a importância da vida cristã comum. E ele faz isso pensando na realidade de que hoje muitos cristãos são desafiados de uma maneira equivocada a fazerem coisas muito grandes, extraordinárias. Talvez você já tenha até ouvido algum sermão do tipo que você deve conquistar o mundo para Cristo. Ele, na verdade, entende que, embora esta seja uma mensagem encorajadora, no sentido de que a gente realmente deve fazer coisas assim que possam trazer impacto no mundo, nós fazemos bem quando começamos o dia arrumando a nossa cama. Na verdade, nós devemos ser capazes de nos contentar com as coisas simples da vida cristã, com o cuidado que a gente oferece, por exemplo, àquelas pessoas do nosso círculo mais íntimo de convivência, os nossos pais ou filhos, irmãos, irmãs, os nossos vizinhos, a vida comum da igreja, domingo após domingo, quando nós somos ministrados pela palavra, ouvimos aquela pregação que talvez não seja tão memorável, mas é o alimento que Deus usa para sustentar a gente. E é isso que o Espírito Santo tem usado ao longo da história da igreja para avançar o seu reino nesta terra, afinal de contas. Veja, nós temos de fato
o exemplo de algumas pessoas que foram muito grandiosas e que Deus fez produzir a 100 por 1. Mas a história do reino de Deus nesta terra, ela é melhor contada por aqueles que viveram em vilas insignificantes, em igrejas pequenininhas, em cidades desconhecidas, em lugares remotos, e que todavia têm avançado o reino de Deus pela pregação fiel da palavra e por uma vida cristã robusta, ética cristã, santidade, cuidado no trato com as pessoas, uma pregação genuína e fiel do Evangelho. Sabe, às vezes a gente não leva em conta o tesouro que a gente tem naquelas coisas mais simples e comuns. E eu sei que eu me estendi para falar desse livro, mas é porque, como disse, ele me é muito caro. Gosto muito dele e eu quero recomendar a vocês este livro, Simplesmente Crente, de Michael Horton. Ele me abençoou muito, eu creio que vai abençoar você também. Sei que alguém aqui vai ganhar este livro de presente. Espero que quem ganhar faça bom uso dele. Muito bem, meus irmãos e irmãs. Ontem eu me propus a contar uma breve história da Reforma sob a perspectiva pastoral de Martinho Lutero, tentando trazer algumas aplicações de ênfases de Lutero que estão úteis para nós hoje. Nós podemos aprender delas. Hoje eu quero trabalhar o texto bíblico com vocês, tanto nesta mensagem agora, como mais tarde, no período da tarde, quando terei a oportunidade de abrir a Escritura novamente. Antes, eu quero convidá-lo para mais uma vez orar comigo. Sabe, eu quando vinha subindo por aqui, olhei esse degrau e lembrei daquela história do famoso pregador britânico Charles Spurgeon, chamado o Príncipe dos Pregadores. Não sei se vocês já viram imagens da igreja onde ele ministrava, Tabernáculo Batista Metropolitano, e está de pé até hoje. Ele tem um púlpito bem elevado, e ele então ficava no seu gabinete, que ficava lá no subsolo, e do subsolo até o púlpito há uma escada espiral que leva até esse local elevado onde ele prega. E ele então tinha o hábito de fazer uma oração simples e breve, lembrando que é Deus quem, afinal de contas, aplica a palavra ao coração dos ouvintes. E a cada passo que ele dava, então, naqueles degraus, ele repetia para si mesmo que crê no Espírito Santo. Ele então ia subindo aquelas escadas dizendo: eu creio no Espírito Santo. Bem, eu não tenho tantos degraus assim como Charles Spurgeon, eu tinha um só aqui, mas eu quero dizer para vocês que eu creio realmente que nós, neste grupo que aqui estamos, podemos ouvir a voz de Deus pelo Espírito Santo. Então eu quero clamar que Ele fale conosco por meio da palavra hoje. Pode ser? Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus, nós te amamos e louvamos o teu nome nesta manhã. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui juntos agora. Temos a tua palavra diante de nós e também nós confessamos a tua palavra é palavra que veio do céu, veio do Santo Espírito, é santíssima, é viva e pode falar aos nossos corações, pode impressionar a nossa mente e pode transformar as nossas vidas. Então nós pedimos isso, que por meio da tua palavra tenhamos as nossas vidas transformadas e, como ouvimos ontem, sejamos feitos mais à imagem de teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ajude-nos, Senhor, a conformarmos-nos a Cristo, que é o nosso mais alto padrão, é o teleios do Senhor, é o homem perfeito. Ajuda-nos, Senhor, a seguir os seus passos. É a oração que fazemos nesta manhã. Amém. Meus irmãos e irmãs, se vocês puderem, abram a Bíblia de vocês no livro de Gênesis, capítulo 3, e nós nos deteremos em alguns poucos versículos deste capítulo 3, especialmente os versículos 6 a 8. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós já faremos a leitura. E eu quero já antecipar a vocês que o propósito que tenho nesta passagem é destacar a graça do Senhor. Por isso eu chamei esta mensagem de o Deus que chama, o Deus que fala, o Deus que se manifesta. Porque essa chamada de Deus, este falar de Deus, esta manifestação de Deus, é a expressão da graça do Senhor. E a graça é isto que Deus derrama sobre os homens
não é, esta visitação que Ele faz, dando aos homens de si mesmo, dando-se a conhecer e revelando-se ao homem, e mais ainda, trazendo o homem para junto de si, numa comunhão. Uma comunhão que foi desfeita, como a gente verá aqui, pelo pecado. Mas, desde que Deus resolveu manifestar-se ao homem, graciosamente, então, esta mensagem de redenção tem permeado a história, tanto das Escrituras, como a história da igreja. É a mensagem que, afinal de contas, os nossos pais reformadores redescobriram. Estava lá, empoeirada, escondida, e eles, finalmente, pela luz das Escrituras, puderam perceber que Deus vem ao homem, que é Deus que se manifesta ao homem, que é Deus que busca o homem, e reconheceram: isto é graça, isto é graça, é Deus dando ao homem aquilo que o homem não merece ter. E de fato, um dos grandes lemas da Reforma Protestante, sola gratia, somente a graça, pautou a mensagem que surgiu dos púlpitos dos nossos pais reformadores. A mensagem da graça é aquela que nos ensina que nós fomos chamados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pela cruz de Cristo, chamados para ser este povo que Deus chama nas Escrituras de igreja, povo de Deus, que é unido pela graça. Mas então, uma definição simples que eu gostaria de oferecer para a graça é uma que aprendi na minha própria igreja, quando era bem jovenzinho ainda, de um pastor missionário que tinha sido enviado por Martin Lloyd-Jones para ministrar no Brasil. O nome dele é Jack Walker, já falecido. E ele dizia, de modo muito simples, que graça é nós recebermos aquilo que nós não merecemos. Ele fazia a distinção entre graça e misericórdia, quando ele dizia que misericórdia é não recebermos aquilo que merecemos, enquanto que graça é nós recebermos aquilo que nós não merecemos. Veja, uma ilustração sobre misericórdia é aquela que talvez você já tenha até ouvido, um conto que fala de um soldado que havia deserdado das tropas de Napoleão Bonaparte, e então, julgado, depois de reincidir neste crime, foi condenado à morte. E a mãe então desse soldado procura por Napoleão e implora que Napoleão então expresse misericórdia para com ele. E Napoleão responde dizendo que ele não merece misericórdia. E ela então vai dizer que se ele merecesse, não seria misericórdia, seria justiça. E tocado então por aquele gesto da mãe, ele poupa a vida do filho. E com isso então eu quero ilustrar que a misericórdia é nós não recebermos aquilo que é justo que recebamos. O salário do pecado do homem é a morte. Nós deveríamos ter sido dizimados da história. Todavia Deus misericordiosamente nos poupa, porque Ele vai derramar sobre o seu Filho o peso, a ira, o preço, o pagamento pelo pecado que nós cometemos. Então Deus é misericordioso conosco, e Deus é gracioso em conceder-nos aquilo que nós não merecemos. E eu quero então que a gente veja como que isso aconteceu na história das Escrituras. Há muitos exemplos de manifestação de graça da parte de Deus na Bíblia. Mas eu quero ver com vocês a primeira vez em que graça aparece na Bíblia. Embora esta expressão não esteja aqui no texto que nós leremos, o que nós vemos é uma manifestação de Deus sendo gracioso para com a humanidade. Vamos ver o texto então e relembrar um pouco daquilo que aconteceu naquele dia lá no jardim. Verso 6, capítulo 3. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus
que andavam pelo jardim na gração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus aos homens. Ao homem lhe perguntou: onde estás? Essa primeira parte, versos 6 e 7, é uma passagem que todos nós, eu creio, conhecemos muito bem. Notem bem, eu quero que atentem para isso, porque este pequeno texto que nós lemos aqui relata aquilo que nós deveríamos entender como o capítulo mais triste da história da humanidade em todos os tempos. Atente para isso. A maior tragédia que o ser humano já enfrentou, a gente não é capaz de traçar na história o momento exato em que isso aconteceu. Foi num passado remoto, num dia que a gente não consegue reconstruir, exceto pelas informações que temos nas Escrituras. A informação da história de Eva e Adão chegou a Moisés, que registrou aqui no livro da lei, o seu Pentateuco, inspirado pelo Espírito de Deus, a história dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que se deixaram seduzir pelo pecado. E de fato, é a história mais triste de toda a humanidade, tanto quanto foi a crucificação do Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos passar em branco por esta passagem, ou olhar este texto antecipando já o próximo movimento, sem parar um instante para refletir naquilo que significou este dia para a humanidade. É muito difícil da gente dimensionar o que significa o rompimento de uma relação vital com Deus, que é precisamente o que a Escritura nos conta, que aconteceu naquele instante desses versos 6 e 7 de Gênesis 3. Para isso a gente precisa lembrar que a Escritura nos apresenta Deus como o Deus vivo, o Deus de amor, o Deus trino, o Deus que sempre existiu, o Deus que existia antes de haver sempre e antes de haver antes de haver eternidade e antes de haver tempo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, em uma santa relação de amor, totalmente autossuficiente, sem necessidade de qualquer coisa fora de si mesmo. É assim que a Escritura nos apresenta Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor do cosmos e do universo, aquele que chamou as coisas à existência, não por necessidade, mas para compartilhar de si mesmo. Deus se deu quando criou o mundo. Deus deu de si mesmo, do amor que já existe em si, com toda a criação. Quando nós lemos sobre o amor redentivo de Deus em Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa mente é incapaz de compreender a largura, a profundidade, a altura do amor de Deus que está em Jesus Cristo. João vai dizer que Deus é amor, que este é um atributo essencial do caráter, do ser de Deus. E todavia um ser de pureza e perfeição, e amor, e grandeza, e majestade, e glória, e resplendor, e perfeição em todos os seus caminhos, que sempre teve a si mesmo, sempre glorificou a si mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo. Já ouvi alguém, talvez bem intencionado, pregando que Deus estava sozinho no mundo e resolveu criar céus e terra. Isso é uma grande tolice. Deus nunca esteve só, Ele sempre teve a si mesmo. Deus nunca precisou de nada fora de si mesmo. E eu não quero desanimá-lo ou desanimá-lo, mas Deus nem precisa de nós. Ele não precisa nem da nossa adoração, nem dos nossos cantos. Ele não tem necessidade fora de si mesmo, porque tudo que Ele precisa em si mesmo é suprido. E tudo quanto a gente pode oferecer a Deus, então, o nosso canto, a nossa vida, a nossa devoção, a nossa adoração, é a expressão de um amor de Deus que nos chama para junto de uma relação de amor que Ele já tem em si mesmo. E era assim quando Deus criou os céus e terra, era assim quando Deus criou o Éden. A gente nem dá conta de imaginar como era o Éden,
porque nós existimos na nossa história desde este dia terrível do lado de fora do paraíso. Nós não sabemos o que é não pecar, como Adão e Eva um dia souberam, porque, como diz Davi, nossos pais já nos concebem em iniquidade, e a realidade do pecado é algo que faz parte da nossa própria essência. Nós já nascemos assim, pecadores, por causa deste dia terrível, porque os nossos pais pecaram e nós também pecamos. Nossa natureza está manchada, maculada. Então este dia foi terrível, porque nesta relação santa e perfeita de amor, em que Deus chama para junto de sua própria felicidade o homem rompe, ele se aliena de Deus, ele se distancia de Deus, ele não quer mais saber de Deus, e ele peca. Nós temos aqui o registro do primeiro pecado da história da humanidade, que significou esse rompimento terrível entre a humanidade e Deus. E há muito debate sobre qual pecado que, afinal de contas, teria tomado o coração de Adão e Eva ali naquele instante. Muitos dos nossos estudiosos, mestres, debatem sobre qual teria sido, afinal de contas, o primeiro pecado. Será que foi a soberba? Será que teria sido uma manifestação de orgulho? Ou a cobiça, quem sabe, em desejar ter algo que não tinha? A inveja, quem sabe? Eu já gosto de pensar que foi a burrice, ou a insensatez, se você preferir assim. Mas o fato é que, muito provavelmente, o pecado nasceu assim, multifacetado, com essas várias camadas, já na semente, como uma coisa bem feia, difícil da gente identificar exatamente uma única manifestação pecaminosa, mas muitas, de uma vez só. Então é possível que todas estas coisas, orgulho, soberba, inveja, burrice, nasceram ali no coração de Adão e Eva, brotaram como uma flor de cacto que nasce no deserto. E o pecado nasceu, deu à luz, e começou com a cogitação. O pecado de Adão e Eva foi um pecado de desejo, um desejo desenfreado, um desejo desgovernado. E eles sabiam que era um pecado que os afastaria de Deus. Sabiam, porque quando a serpente os tentou ali com este pecado para que fossem como Deus, eles desejaram no seu íntimo rivalizar com Deus. E portanto reconheciam que o preço deste pecado seria de fato um afastamento de Deus, ainda que seduzidos pela noção de que poderiam ser iguais a Deus. Foi um pecado do desejo. E eles não se importaram com o fato de que estavam se alienando de Deus, porque na essência deste conhecimento que eles buscavam, lá no céu eles queriam ser como Deus. De fato, o pecado, mesmo da nossa própria experiência, é uma força do desejo, que começa com a cogitação. Ela olhou a árvore, viu que era boa para comer. Para quem estudou a faculdade de Direito aqui, talvez se lembre de uma teoria chamada intercriminis, que é a linha do crime. E uma expressão em latim é utilizada para descrever o primeiro gesto do caminho do crime, que é o cogitatio, a cogitação. É quando a ideia do crime surge na mente da pessoa, e ela passa então a nutrir o desejo pelo crime. E depois então, a pequena aula de direito tem os atos preparatórios, depois atos executórios. Na nossa legislação brasileira, a cogitação e os atos de preparação não são considerados crimes. Apenas
os atos executórios. Estes são, por exemplo, se eu desejo sequestrar o Davidson aqui, então eu compro lá, né? Primeiro eu vou nutrir no meu coração, na minha mente, o desejo de sequestrá-lo. Compro uma corda, compro aquelas fitas silver tapes, eu compro ali uma corrente e coisas desse tipo. Bem, estas coisas, comprar uma fita silver tape ou uma corrente, uma corda, em si não são criminosas. E ainda que na minha mente eu esteja ali cogitando um crime, até o momento em que eu execute aquele crime, não fiz coisa alguma considerada criminosa na nossa lei. Mas em Deus não é assim. O Senhor Jesus Cristo vai dizer que nós, quando desejamos alguma coisa e rompemos a barreira daquilo que é chamado de tentação na Bíblia, e passamos a cobiçar aquilo em nosso coração, que nós já violamos a lei de Deus e já transgredimos, de modo que este desejo desenfreado, desgovernado de Adão e de Eva, que os levaram a finalmente apanhar aquele fruto, a levar aquele fruto à sua boca, afinal de contas, já se constituiu como esse rompimento, esta alienação, esta transgressão, esta ofensa, este insulto a Deus. E eles desejavam ser como Deus. Portanto, foi um dia de grande tristeza. Foi uma grande tragédia na história do ser humano, na nossa história. A nossa própria história, que é marcada por tragédias e lutas e dramas, tem ali, naquele dia, naquele momento, a sua semente. Milton, o poeta britânico que escreveu uma epopeia famosa e bonita chamada O Paraíso Perdido, ele tenta registrar um pouco do que significou a profundidade da tristeza deste dia com algumas palavras. E ele diz assim, mais ou menos: a perturbação que a queda trouxe aos céus. Assim que as notícias desastrosas nos céus se espalharam, aflições, angústias dos coros que a escutam se apoderaram, aos celestiais semblantes não foi dado eximir-se e escapar das sombras de grande tristeza. Então, eu quero argumentar aqui com vocês que nós temos aqui nesses versos 6 e 7 o registro do dia mais triste da história da humanidade, seguido talvez da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma grande tragédia para a nossa história. E é importante que a gente entenda isso. É importante que a gente entenda a dimensão da profundidade do que o pecado significou na história da humanidade, porque a gente nunca será capaz de reconhecer o valor da cura até que a gente entenda a gravidade da doença. A gente nunca vai ser capaz de valorizar a graça da salvação até que a gente entenda a profundidade da perdição. Eu me lembro de um tio meu, quando eu era criança, meu tio Vanderlei. Ele estava muito enfermo e então os médicos resolveram fazer ali uma cirurgia exploratória para tentar discernir qual era a condição dele. E abriram-no então, e quando olharam, estava já todo tomado pelo câncer, né? E o que é dito para a gente é que o médico só fez aquela careta ali, fechou, né? Porque já não havia mais o que fazer ali para ajudá-lo. Mas depois ele acabou partindo um tempo depois disso. Mas o fato é que, sem que a gente entenda a dimensão do problema, a gravidade do problema, a gente nunca será capaz de dimensionar também o tamanho da graça que colocou fim a estas contradições e ao problema. E é importante que a gente entenda mais ainda. Note bem, neste texto aqui, nós temos a explicação para tudo o que aconteceu de terrível na história da humanidade. Todas as grandes desgraças, mesmo o furacão Irma passando pela face da terra, agora dizimando vidas,
trazendo-nos angústia e tristeza, talvez porque saibamos de pessoas conhecidas que estão sofrendo, ou simplesmente porque temos recebido notícias de homens e mulheres que estão perdendo suas vidas, pelas forças da criação que estão assolando a terra. Todas as grandes tragédias da história da humanidade, elas têm a sua semente, o seu germe nesses versos. E é importante que a gente entenda isso. A história mesmo é muito pródiga em registrar as diversas categorias da operação do mal que nasceu aqui neste dia. Um determinado autor, ele disse assim: a história é a ciência da infelicidade do homem. E a boa justiça nesta frase dele. O historiador britânico disse que a história é um pouco mais que o registro dos crimes, loucuras e infortúnios da humanidade. Todas as grandes tragédias naturais, todos os crimes da humanidade tiveram a sua semente ali, naquele dia, nos versos 6 e 7, na rebeldia de Adão, na rebeldia de Eva. Estava ali o germe de toda a degradação moral da humanidade, deslealdade, corrupção, desonestidade, engano, mentira, indiferença, destruição, brutalidade, violência, assassinatos, guerras, genocídios, tudo que acontece na história da humanidade de terrível e que aconteceu na história da humanidade tem a sua raiz ali, naquele dia, naquele gesto de Eva e Adão. Sabe, existem estimativas que dizem que nos últimos 4.000 anos tivemos menos de 300 anos de paz. Então o desejo desgovernado de Adão gerou uma cadeia de consequências que não se pode mais medir. Abriu as portas do inferno sobre a terra e trouxe para si mesmo a maior punição de todas, que é a alienação da humanidade de Deus. E ali iniciam os sofrimentos do homem. E todos nós experimentamos medidas de sofrimento na vida, não é mesmo? Todos nós experimentamos a realidade do pecado na vida. Eu pedi ao Davidson um molho de chaves, porque eu queria mostrar o molho de chaves aqui para você, e provavelmente você tem chaves no seu bolso. Alguém tem um molhinho de chaves aí? Ou uma chave que seja? Só levanta essa chave, não precisa nem me mostrar. Isso. Muito bem. Sabe o que você tem na mão, meu irmão? Você tem na mão a prova de que todo ser humano é pecador. Não é mesmo? Por que você tranca a sua casa? Por que você usa cadeado? Você tem na sua história de lutas e de dramas, talvez de enfermidades, ou de perdas, ou de lutos, de sofrimento, a realidade de que o pecado um dia mesmo entrou na história do homem. Não foi aquele, aliás, Francisco Otaviano era um poeta gaúcho aqui desta terra, não é? Francisco Otaviano disse assim: quem passou pela vida em brancas nuvens, e em plácido palácio adormeceu, quem nunca sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Porque o sofrimento faz parte do nosso DNA agora. As lutas, os dramas, as dores, o luto, tem sua origem aqui. E a gente tem de entender isso. Sempre que a gente olhar para esse mundo e ver as desgraças que acontecem nele, lembrem-se de Gênesis 3, versos 6 e 7. Mas, e eu não posso concluir por aqui, não é? Senão a gente vai para casa todo mundo deprimido. Numa chuvinha dessa aí, a gente vai querer dormir ali, né, abraçado com o travesseiro e passar o resto do dia ali. Não. Eu quero caminhar com vocês agora para o entendimento da graça de Deus. Nós temos os versos 8 e 9. Nesses versos 8 e 9 nós vemos a primeira manifestação de graça da parte de Deus para com a humanidade, para com o homem. Quando ouviram a voz de Deus que andava na viração do dia pelo jardim, esconderam-se da presença de Deus.
por entre as árvores. Veja o verso 9, eu acho lindo esse verso 9. E chamou o Senhor Deus aos homens e lhe perguntou: onde estás? Esta parte nos conta que Adão e Eva, depois do que fizeram, eles ouviram essa voz de Deus que estava lá no jardim. Mas sabe, naquela altura eles já não desfrutavam de uma comunhão santa com Deus, já não tinham mais a amizade de Deus. E porque não tinham esta comunhão de alegrarem-se na presença de Deus, de alegrarem-se em ouvir a sua voz, em ouvir os seus passos pela viração do dia, sabe-se lá como que ele se manifestava naquele tempo. Ao invés de correrem ao encontro de Deus, eles fugiram. O texto nos diz que eles ouviram a voz de Deus caminhando pelo jardim e esconderam-se, porque foram tomados, alcançados por sua própria vergonha. A sua nudez se evidenciou. Eles estavam diante de Deus no jardim, mas fugiram, escondendo-se entre as árvores do jardim. E aqui eu quero que você pense um pouquinho sobre quantas vezes nós já temos feito isto também. Quantas vezes você já tem feito isto? Quantas vezes você tem ouvido a voz de Deus e fugido? Quantas vezes, quando ouvimos a voz de Deus, seja pela pregação, seja, quem sabe, até na evangelização, seja em algum tipo de ministração, a gente foge, a gente se esconde, a gente denega. Quantas vezes, quando o pecado nos alcança, nós também corremos futilmente para de trás das árvores, tentando nos esconder de Deus. Lembra? Éden significa o lugar de delícias. E aquele era o lugar de delícias, o lugar de felicidade, de alegria, de plenitude. Um jardim cultivado, belo. Mas um lugar assim, de tanta beleza e de tanta alegria, se tornou um lugar de medo. Você percebe? O próprio ambiente que antes trazia alegria e felicidade para os seus habitantes, agora se tornou o seu esconderijo, e eles tinham medo e tinham vergonha. As árvores, suas companheiras de nutrição, que lhes provia sombra, agora se tornaram esconderijo. Eles correram por entre as árvores para se esconder entre elas. Então, aquele ambiente lindo perdeu todo o seu encanto, toda a harmonia que fazia aquele lugar funcionar agora estava contaminada. Não porque o lugar em si, naquela altura, estivesse contaminado, mas o coração deles estava. O coração deles já não era mais um coração puro, agora era um coração pecador, estava tomado por vergonha, sentimentos que eles nunca tinham experimentado antes, estava tomado por medo, sentimento que eles nunca tinham experimentado antes, estava tomado por confusão, sentimento que nunca tinham experimentado antes, estava tomado por falta de entendimento, que era justamente o que eles queriam. Eles queriam saber, eles queriam conhecer, e agora não sabiam nada, não conheciam nada. E a promessa do pecado entregou-lhes justamente o oposto. Então eles estavam cheios de tumulto, cheios de agitação, cheios de vergonha, cheios de angústia no coração. Agostinho de Hipona, nas suas Confissões, de modo muito perspicaz, vai dizer que o paladar enfermo não consegue saborear o pão. Você já experimentou essa sensação quando ficou doente, talvez gripado, ou até com alguma doença mais grave? Que aquele alimento tão saboroso, que faz tão bem ao nosso paladar, ele fica com gosto de isopor?
Ou quando você toma aquele alimento, dá vontade de colocá-lo para fora. Talvez você já tenha experimentado essa sensação. Porque o paladar enfermo ele já não consegue mais discernir os sabores e nem aproveitar ali a realidade ali daquele alimento. Não é? Talvez você também já tenha tido a sensação de que, por melhor que seja o lugar onde você esteja, se o seu coração está tumultuado, você não consegue aproveitar nada daquilo. Um dia desse eu conversava com um amigo, o pastor Jader, e ele me falava de uma jovem que tinha o sonho de ir para Disneyland, o lugar mais feliz da terra. E ela então, por muitos anos, nutriu no seu coração o desejo de ir para aquele lugar. E finalmente então, depois de alguma luta e dificuldade para levantar os recursos para fazer aquela viagem, ela foi. E logo na chegada, sentiu-se mal, ficou doente, foi socorrida e descobriu ali mesmo que estava com um câncer terminal. Começou uma luta terrível. Então você veja como as perspectivas mudam, não é? O lugar mais feliz da terra, com tudo que tinha para oferecer ali para o seu entretenimento, para a sua diversão, para a sua felicidade, não fazia mais diferença nenhuma para aquela pessoa de coração angustiado pela doença que chegou até ela. Então talvez você já tenha experimentado uma sensação assim, de estar em um lugar, pode ser o lugar mais bonito, mais belo, mais aprazível do mundo, mas com o coração pesado, agitado, preocupado, triste, com tudo aquilo que te aflige, de modo que as coisas ao seu redor perdem o seu brilho. Aquele lugar de delícias se tornou esconderijo para Adão, se tornou esconderijo para Eva, porque é isso que o pecado faz. Ele estraga as coisas, estraga a experiência que a gente tem, que deveria ser santa e bela. Só que o texto nos conta que nessa situação de tumulto de coração, Deus resolveu visitar a humanidade. Atente mais uma vez para o verso 9. Deus falou com eles. Isto não é coisa pequena e sem importância. Primeiro eles ouviram a voz de Deus no jardim. O texto dá conta para a gente que Deus andava pelo jardim durante a brisa da tarde, ou seja, ao anoitecer, no fim do dia, e ele fazia sua voz audível. E então ele faz esta pergunta: onde estás? Adão, onde estás? Eva, onde estás? Deus sabia onde eles estavam. Não é como se eles pudessem se esconder de Deus atrás de uma árvore. Deus sabia exatamente qual era a árvore onde eles estavam escondidos. E sabe o que mais? Deus sabia onde eles estavam, e Adão sabia que Deus sabia onde eles estavam. A pergunta que Deus faz não é tanto para identificar ali qual o local onde eles estavam escondidos, como se pudessem brincar de esconde-esconde com Deus. Essa foi uma pergunta para que Adão pudesse olhar para dentro de si mesmo, para o lugar onde ele se colocou, para que ele percebesse a enormidade das suas ações, para que ele trouxesse para si o peso da decisão que tomou. Onde você está, Adão? O que você fez, Adão? Lembra? Deus faz esta pergunta também a Caim: onde está o teu irmão? Um dos nossos pais da igreja, João Crisóstomo, pregando nesta mesma passagem, ele disse o seguinte: obviamente, Deus sabia muito bem onde eles estavam, mas ao perguntar o seu paradeiro, Deus mostra compaixão, Deus mostra amor, Deus mostra graça, Deus mostra consideração com a cegueira deles, e mais, os convida a fazer a admissão, a reconhecer a sua falta e a confessar o seu pecado. O fato é que Deus procura, Ele busca, Ele chama,
E isso evidencia, já na pergunta de Deus, onde estás, uma esperança que Ele mesmo oferece à humanidade, de que Ele viria ao resgate dos homens para salvá-los. Note, Deus andava pelo jardim e chamou o homem, indagando o estado do seu coração, porque é assim que a graça acontece. Ela precisa primeiro revelar esta realidade de alienação e distância de Deus. Ela precisa levar-nos à condição de percebermos quem nós somos e como nós estamos diante de Deus. Porque até que vejamos quem somos, na crueza da realidade de quem somos, até que percebamos quem somos diante de Deus, até que nos despamos completamente de qualquer fragmento de autojustiça, nós não podemos ter qualquer relação com Deus. Então note, é Deus que vem de cima para baixo, vem do céu para a terra, é o perfeito buscando o imperfeito, é o ajudador buscando quem precisa de ajuda, é Deus quem toma a iniciativa, parte dele, não vem da gente, mas é Deus que vem ao nosso encontro. Deus que anunciou, por sua voz que se fazia reverberar pelo jardim, a sua presença na terra. Deus indagou o estado do coração daquele homem caído, envergonhado, tumultuado pelo pecado. Foi Deus quem buscou, Deus quem chamou, Deus quem quis se manifestar aos homens, ao homem e à mulher. Foi Deus quem visitou a terra. E aqui eu preciso citar Milton novamente, na sua poesia O Paraíso Perdido, agora lembrando o que significa Deus buscando o homem. Ele diz assim: a quem, senão a ti, filho dileto, que reinas junto a mim, juiz declaro no céu e na terra, te incumbindo assim do homem justo julgamento? Tu, mediador, amigo, amparo do homem, que seu resgate e redentor deseja ser, e a ser homem, como eles se destina. Aqui é o pai falando ao filho, é o pai falando ao filho que veio, que encarnou, e que é a própria graça em pessoa, para trazer salvação aos homens. Disse o pai, e de instantâneo sobre sua destra, lançando um aluvião de luz e glória, no Filho acende, plena e descoberta, sua santidade e divindade, e disse: vou da terra julgar os transgressores, mas tu bem sabes que no próprio tempo o maior peso de tua sentença em mim deve recair. Sabe, meus irmãos, Deus, quando pergunta ao homem onde está, na continuação do texto, Ele vai prometer que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, que o seu próprio filho viria a este mundo, dando esperança de que este relacionamento lindo, que foi rompido pela feiura do pecado, seria restaurado. E Jesus mesmo se dispôs a fazê-lo. E sabe uma coisa? De lá para cá, daquele dia até hoje, notem bem, a voz de Deus continua falando. Esta graça do Deus que vem, do Deus que visita, do Deus que busca, do Deus que promete, do Deus que redime, do Deus que restaura as coisas. Esta voz continua ressoando, não mais pelo jardim que está fechado, mas pela face da terra, em todos os lugares. Deus continua falando, chamando homens e mulheres ao arrependimento,
chamando homens e mulheres a reconhecerem o estado do seu coração e perguntando: onde vocês estão? Os homens continuam se escondendo de Deus. Eles fogem da presença de Deus e inutilmente tentam esconder atrás das árvores. Fogem da presença de Deus, seja por vergonha, como Adão sentiu, seja por medo, seja por indiferença ou por desinteresse, seja por rebeldia ou até por ignorância. Mas sabe, ainda assim, a voz de Deus continua reverberando neste mundo. E Ele chama pessoas ao arrependimento. Ele chama pessoas à fé. E Ele continua perguntando: onde vocês estão? Sabe, chegou um momento em que esta voz de Deus pôde ser ouvida em pessoa. Quando Jesus Cristo, Filho do Homem, pisou nesta terra, andou por este mundo, respirou com seus pulmões o mesmo ar que nós respiramos, sentiu na sua pele o calor do sol e a umidade da chuva, e a voz dele foi ouvida, e a voz dele continua sendo ouvida. O Filho chama, e Ele pergunta: onde nós estamos? Ele pergunta a todos nós: onde nós estamos? Deus ainda pergunta hoje a você: onde você está? Se você está nele, unido pela fé. Então eu tenho uma outra pergunta a fazer para você: como é a sua própria manifestação de graça para com o próximo? E se fosse você que tivesse que julgar Adão e Eva após a queda? Se a medida da graça de Deus fosse a medida da sua graça para com quem falha para contigo, onde nós estaríamos hoje? Será que a gente teria chegado tão longe? Então, se você já tem ouvido a voz de Deus, já está unido a Ele, aprenda com Deus a expressar graça para com o próximo, a ser paciente, a ser benevolente, a buscar o próximo, a conquistar o próximo. Imagina se Adão estivesse em meio de uma sociedade que ainda não tivesse pecado. Será que as pessoas, ao invés de buscá-lo, não diriam: já viu o que Adão fez ali? Ele comeu o fruto. Viu o que Eva fez? Talvez comentando a boca miúda. Os anjos, no poema de Milton, choraram de tristeza, sombra de tristeza e destruição, diz o texto, que é o que deveria ser produzido no nosso coração quando vemos alguém em falta ou pecado, para que sejamos capazes de, como Deus, ser graciosos e buscar aquele que está longe, que está perdido, expressando amor pacientemente e oferecendo o perdão. Mas, se não temos ainda nos reconciliado com Deus, Ele continua perguntando: onde você está? Onde está o seu coração? E Ele chama você para um relacionamento agora restaurado por Jesus Cristo mesmo, graciosamente restaurado, para que você possa ter comunhão com Ele. E esta mensagem da graça de Deus é uma mensagem que abriu os olhos dos nossos pais reformadores. Foi a mensagem que esteve presente na história da igreja nos seus momentos mais obscuros, mesmo antes da reforma, quando poucos crentes nesta terra permaneciam fiéis, sustentados pelo Espírito de Deus. É a mensagem que Paulo pregou. Nós somos chamados a pregar esta mensagem, a anunciar esta graça, até que o Senhor nos resgate finalmente. Que Ele te abençoe, que a graça dele seja com você.
Amém.